Olá pessoal, tudo bom com vocês? Se por acaso você está chegando no meu canal e não me conhece, eu sou a Pamela e moro na Noruega e sou mãe da pequena Ana Sofia de 3 anos e 3 meses. No tema de hoje eu vou estar falando para vocês um pouquinho sobre a minha experiência de ser mãe de uma criança falando 2 idiomas. Então vamos lá, pessoal, eu vou começar contando pra vocês um pouquinho do começo, né? Porque não adianta eu falar muito sobre como ela é hoje sem contar um pouquinho de como foi a caminhada, né, até hoje. Eu sempre falei português com a minha filha desde a barriga, assim que ela nasceu também eu falei muito português. Só que chegou no período que ela estava com... Eu sempre falei os 2 idiomas, na verdade. O norueguês, pra quem não sabe, na Noruega a gente fala o norueguês. Pensa naquele comecinho que ela entrou no jardim, se minha filha não falasse nada. É errado isso? Não é errado. Cada criança desenvolve de uma forma. Eu tentei, né, levar as coisas para um lado para que a minha filha não se sentisse uma criança diferente. A experiência que eu tenho, assim, de ver pessoas aqui de outros países, do Afeganistão, da Polônia, da África, as pessoas de vários países aqui. Eu vendo essas pessoas, eu queria fazer um pouquinho diferente com a minha filha. Eles falam muito o idioma materno com a criança. Tudo certo, é ótimo para a criança. Mas vocês já pararam para pensar que somente falar o idioma materno com a criança pode ser um pouquinho prejudicial? A criança vai para a escola, né, para o jardim no começo, né? E ela não vai ter os pais ali 24 horas. Então, o idioma materno somente não é válido em relação à comunicação que ela vai ter com as outras crianças do país onde você mora. Nem que ela fosse compreendida é a palavra certa. Não tenho nada contra as pessoas que falam somente o idioma materno com os filhos em casa. Mas eu gostaria que vocês entendessem que, no nosso ponto de vista, no meu e do meu marido, era muito essencial para ela aprender o português, lógico, mas o norueguês é a convivência dela aqui com as pessoas. A vida da minha filha é na Noruega. Então, de nada adiantaria ela falar um português maravilhoso, sendo que ela não saberia falar nenhum oi, nem se comunicar com as criancinhas no jardim. E é por isso que, desde o momento que nós reservamos o lugar dela no jardim, que a gente tinha uma data que ela iria começar na escolinha, eu comecei a falar muito norueguês com ela. O pai dela sempre falou norueguês, mas também falava um pouquinho de português, porque ele tem a vontade de aprender português, ele sabe bastante até. O norueguês fica tão fixado na cabeça da minha filha que ela aprendeu muito rápido o norueguês. Ela já entrou na escolinha com 1 ano e 7 meses falando muito, só que ela já começou a falar, as primeiras palavrinhas dela foram com 6 meses. E eu estimulava muito essa dela estar se comunicando nos 2 idiomas, mas lembrando de que o meu foco era o norueguês. Por que isso? O norueguês, ela tem uma convivência diária, né? Ela sabia que quando os meus familiares e amigos me ligavam pelo telefone do Brasil, que era Brasil, Skype, essas coisas assim, chamada em vídeo, essas coisas, ela sabia que ela tinha que trocar pro português. Então era muito bonitinho que ela já vinha, ela às vezes falava hi, oi, sabe? Ela entendia que tinha uma mudança e que haviam 2 idiomas na vida dela. Assim que ela entrou na escolinha, ela falava muito bem norueguês já, e falava até um pouquinho mais do que os próprios noruegueses. Não tô vangloriando a minha filha, mas ela sempre foi uma criança muito adiantada. Para quem me acompanha desde o começo, ou que tem algum contato mais pessoal comigo, sabe que minha filha sempre foi mesmo bem adiantada, né? Tanto para andar quanto para falar. Como eu fui introduzindo o português na vida da minha filha? Como eu já disse, o norueguês era em grande parte do dia dela, mas eu falava muito português com ela. Desde o momento em que ela começou a soltar o norueguês dela, eu logo pensei, agora é a minha vez de entrar com o português. Então, assim, a cabeça da criança, como a gente brinca, né? Vira uma farofa? Não sei.
Eu só sei que a melhor forma de ensinar uma criança a falar é falando, certo? Independente de ser um, dois ou três idiomas. A criança ela tem uma facilidade muito grande para pegar as coisas, então por que não falar? Por que não deixar aprender e estimular? É a coisa mais valiosa que eu tenho para passar para minha filha, é um idioma, né, dela. Ela fala, poxa, minha mãe falava português porque minha mãe era do Brasil. Então, olha só que riqueza, olha que coisa maravilhosa que minha filha vai ter pro resto da vida dela. Segundo, que eu tenho familiares e amigos no Brasil que eu tenho um contato sempre e eu quero sim que ela tenha um contato com eles direto, que ela entenda e saiba se comunicar com eles. E terceiro, que no futuro, né, gente, a gente não sabe o que acontece em nossas vidas. Vai que a minha filha um dia precisa do português na vida dela e olha só que coisa. Ela teve um ensino de uma vida toda, ela vai saber falar muito bem o português e quem sabe não ajuda a minha filha numa parte profissional, né, da vida dela. Em um certo período, eu começava a falar com a Ana Sofia em norueguês e ela me respondia em norueguês. Mas às vezes eu falava em português com ela. E como ela me respondia? Em norueguês. Eu acredito que isso se dá pelo fato da maioria, né? Eu falava português com ela, mas o mais importante para mim era ela entender o que eu estava falando. O estímulo de falar, isso eu iria trabalhar com ela no período mais para frente. Então eu falava português com ela e ela me respondia em norueguês. É uma coisa bem natural de se pensar de que ela não tinha outras pessoas para falar português aqui, né? Às vezes uma pessoa ou outra, mas é pouco, assim. No decorrer das 24 horas, ela falava português 10 minutinhos, 5 minutinhos com alguém, né? Mas, de qualquer maneira, já era uma coisa válida porque era uma coisa diária. Então, eu fixando esse português na cabeça da minha filha, era o que eu mais tinha em foco. Ela aprendeu norueguês, se comunicava super bem, tinha o dialeto daqui, que era o mais importante para mim, que ela não se sentisse uma criança diferente, né? Porque a gente não sabe no futuro né, se ela vai ter alguma dificuldade maior. Então eu queria sim que ela tivesse pleno contato com as pessoas aqui. O português dela foi saindo aos pouquinhos. Eu me acordo bem de que ela me respondia em norueguês e eu falava, filha, agora é hora do português. A mãe falou português com você, você me responde em português. E engraçado que a criança, né, eu tô falando só da minha filha, né, a minha filha eu tô falando de uma forma especial porque é a minha experiência. Mas eu acredito que seja assim com vocês também, né? Talvez alguém que esteja no meu canal já passou por essa experiência ou esteja pesquisando sobre, né? Fala português com seu filho, tenta falar a língua local. Se você tem 1, 2, 3 idiomas para falar, não se preocupe muito com o que você tem que fazer. Fale, simplesmente fale. Estimule a criança a falar também, mas respeite o limite da criança. Porque, como eu estava dizendo para vocês, falar português com a Ana Sofia, eu falava, mas no comecinho, o meu objetivo maior era ela aprender a se comunicar com as pessoas aqui. O português viria aos poucos. Então, quando o português foi chegando no estímulo dela, aos poucos, no estímulo que nós tínhamos com ela, filha, agora é hora do português, filha, agora é norueguês. Às vezes ela falava português com as pessoas aqui e ninguém entendia. Mas mesmo assim, estava sendo válido. E aos pouquinhos que a Ana Sofia estava tendo contato com as pessoas no jardim, estimulando cada vez mais o norueguês dela, e eu estimulando o português em casa, foi nesse período, assim, que ela já estava fixada no norueguês, que ela já tinha já tinha dado a largada do norueguês dela. E eu comecei a falar muito português com ela. Muito, muito, muito português, só falando ali. Quando eu tava em casa sozinha com ela, eu falava muito português, mas no meio das pessoas também eu me comunicava em norueguês pra ver uma convivência, né? A parte da socialização. Mas ela entendia os dois, que era o mais importante pra mim. Foi então que chegou a hora de ir pro Brasil, né? Nós fomos para o Brasil em janeiro de 2015, agora início do ano. Nós passamos 3 meses no Brasil. E como foi a chegada da Ana Sofia no Brasil? Ela ficou muito assustada no primeiro dia, porque ela entendia tudo que as pessoas estavam falando, mas ela não conseguia responder as pessoas da mesma forma que eles falavam. Do jeitinho dela, ela sempre estava se soltando, sabe? Isso aí errado, minha pé, meu mão, sabe? Essas coisinhas assim, desse jeito gringo, né, de falar. Mas ela, aos pouquinhos, ela ia se soltando. E no primeiro dia, eu me lembro que ela falava assim, mãe, kabetida, mama kabetida, que isso em norueguês significa, mãe, o que significa isso? Né? Ela falava comigo em norueguês e me pedia para ajudar a traduzir para ela poder responder para as pessoas de uma forma que eles entendessem. Então, olha como que é a cabeça da criança, ela sabia que ali ela tinha que falar de uma outra forma para que eles entendessem, né? Então, a criança sabe sim, a criança sim entende o que está acontecendo à volta dela.
Mas isso durou somente 3 dias, eu posso dizer, 3, 4 dias. A Ana Sofia, ela ficava um pouco tímida, um pouco assim, sabe, pra trás, um pouco afastada, um pouco de medo de não saber se comunicar. Mas, gente, a Ana Sofia aprendeu tanto português. Ela aprendeu muito português que vocês não têm ideia. Essa menina tá falando demais. Aprendeu tanto que cada dia me surpreendo com uma nova palavra dessa menina. E agora, voltando para a Noruega, o que aconteceu? A Ana Sofia ficou... Nós já estamos aqui há 3 semanas. Então, nas 2 primeiras semanas, ela só falava português com as pessoas. Era engraçado, porque ela falava português e as pessoas, eu não tô entendendo, sabe? E ela falava, e eu falava, Ana Sofia, vamos falar norueguês agora? Agora a gente tá na Noruega, agora é hora de falar norueguês, tá? Você vai falar português com a mamãe, mas vamos falar norueguês. Ela começou aos pouquinhos, mas ela falava assim, mãe, mas eu não sei, ó, tá vendo? Não sai. Porque tão bonitinho ela falando isso comigo. Não sai, mãe, tá vendo? Ó, eu tô falando português agora, não norueguês. Mas foi soltando e agora está falando 100% norueguês de novo. E o português também. Então agora ela tá simplesmente falando os dois. E é assim que eu quero permanecer. Ela tendo o estímulo dela no português, mas falando norueguês, que é assim que eu quero com a minha filha. Se você, pai ou mãe que mora em algum outro país e tem alguma experiência parecida ou diferente, ou não sei, alguma coisa a acrescentar, talvez alguma coisa que eu possa trabalhar com a Ana Sofia, né, em relação ao idioma, passa pra mim, deixa aí nos comentários alguma coisa, sua experiência, ou me procure pelo Facebook também, tá? Eu vou ficar muito feliz em saber um pouquinho da história de vocês e espero que eu tenha ajudado de uma forma super simples, sabe? Somente contando a minha experiência. Você sabe que eu sou um pouco enrolada pra falar, porque eu me perco um pouco nas palavras, mas eu sei que de alguma forma ou de outra, alguma coisinha eu tô colaborando pra quem tem essa dúvida, né? Ou essa experiência, né? Pra passar por isso, mães grávidas que moram em outros países, né? Ah, e só uma coisinha que eu esqueci de falar. No período que eu estava no Brasil, eu falava muito norueguês com ela. Porque foi exatamente, o raciocínio que eu tive aqui foi exatamente o que eu tive lá. As pessoas em torno dela são a maioria. Então ela não precisa do meu estímulo. O meu estímulo seria, estamos no Brasil, vamos falar agora português, mas ela tinha quem falasse português com ela à volta dela. Então era minha hora de fazer o quê? Trabalhar no norueguês a cabeça dela para ela não esquecer. E foi o que aconteceu. Ela não esqueceu o português, ela entende tudo em norueguês. Ela somente perdeu o estímulo de falar o norueguês. Normal, nada, né, absurdo. E eu sabia que seria assim. Então foi aí que nós chegamos aqui. Ela ficou essas 2 semanas falando só português, mas agora ela já está falando norueguês novamente. E se por acaso você ainda não viu o videozinho da minha filha se maquiando e falando... Ela não falou muito português, mas vocês viram pelo menos que ela tem uma desenvoltura bem solta pro português. Tem um vídeo anterior. Eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo da minha filha se maquiando. Vocês deem uma olhadinha. Que ela soltando do jeitinho dela ali. Não falou muito português porque ela não tinha muito o que falar naquela situação. Mas ela fala sim, gente. Ela fala muito português. Ela aprendeu muito. E eu, como uma mãe, eu fico toda orgulhosa, né? Mas então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado, tá? De saber um pouquinho de como foi a nossa trajetória com esses 2 idiomas. Agradeço a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, que tá sempre chegando por aqui, tá? Muito obrigada a todo mundo. Um beijo. Tô feliz que eu tô de volta nesse mundo virtual. Então é isso. Muito obrigada a todos por terem assistido. Deixem suas críticas, sugestões, elogios. Compartilhe comigo a sua história, a sua experiência e eu vou ficar muito feliz. Ha det bra!